Fala, queridos, boa noite a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal. Aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja conosco. Hoje a reflexão da mensagem do nosso programa é com o nosso amigo Lorisvaldo Caieiras, preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Tudo bem, graças a Deus, Pai do Senhor, prazer estar aqui. Amém. Hoje o abraço vai para Daniel Monte, que mora em Salvador, Bahia. Um abraço também para Victoria Caroline, que mora no bairro Parque Universitário, Campinas. Meu amigo Lorisvaldo, segunda Crônicas 14, 7:14 relata: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Meu irmão, essa passagem da Escritura, ela é uma preocupação de Deus compartilhada ao rei Salomão. Salomão, ao terminar de construir o templo, ele fez uma oração a Deus e disse: Deus, concluí a obra, está perfeita e bela. Deus chega para ele e disse assim: Salomão, não. A obra está perfeita sim, o estereótipo está perfeito, está brilhante. Porém, falta uma coisa, Salomão. Falta uma base de relacionamento para esse templo. Não adianta esse templo ficar cheio de pessoas, dia e noite e dia, e não ter uma base de relacionamento. As pessoas que adentrarem a esse templo precisam conhecer que verdadeiramente Deus existe. E isso acontecerá através de uma base de relacionamento que levará o povo a uma consciência verdadeiramente bíblica e divina. E o verso 14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter de seus maus caminhos, eu virei dos céus. Então aí nós temos basicamente uma base de relacionamento. O povo tinha que se relacionar com o Deus da casa, não bastava estar ali. Trazendo para os nossos dias, a gente percebe o seguinte, que a igreja cristã, ela precisa andar nas mesmas pisadas. Ela não pode fugir da base de relacionamento. Existe aí na sociedade, enfim, no mundo inteiro, templos suntuosos, belos, arquitetura bem bolada, coisas assim que de um bom conceito social. Porém, a base de relacionamento é pobre. Não tem uma base de relacionamento, porque o povo faz o que quer da sua vida. E com Deus é o seguinte: ou você serve a Ele ouvindo a sua voz e fazendo o que Ele manda, ou você não tem a sua graça. Ele não compartilha com você a sua graça quando a gente não tem uma base de relacionamento, dizendo assim: olha, eu estou nessa casa e eu não me sinto nessa casa como um peixe fora d'água. Eu me sinto realmente amado por Deus, amparado por Ele, acolhido por Ele, sou abençoado por Ele, e eu entendo, e não há quem tira de dentro de mim, de que aqui realmente é o meu lugar. Amém. Realmente esse versículo retrata o dia de hoje, né? Profundamente. O povo precisa buscar Deus e orar. Meus amigos, o Pix aí, o brinde do Pix está anuável. Então vai lá no nosso canal, se inscreva, escolha o número de 1 a 300 num comentário, compartilhe. Quando bater 1.300 inscritos, vamos sortear o Pix de 150. Você escolhe lá o número de 1 a 700. Nos ajude nesta caminhada. Meu amigo Lorisvaldo, qual a mensagem para essa noite? Eu tenho uma mensagem de Deus que está no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e verso 9 a 14, que é a oração do Pai Nosso. Mas, nessa oportunidade aqui, eu faria menção simplesmente daquela expressão de Jesus na oração do Pai Nosso, que é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e como no céu. Esse é o texto base para a nossa explanação nesse dia. Pode ficar à vontade. Essa passagem da Escritura, a oração do Pai Nosso, ela está exatamente no Sermão do Monte, não é? Jesus, ele apresentou o Sermão do Monte. Para quem não sabe, o Sermão do Monte, ele é para a Igreja de Cristo Jesus o que os 10 mandamentos foi para Israel. Então nós temos hoje o Sermão do Monte, a Igreja desfruta desse conhecimento
E Jesus falou no Sermão do Monte tantas coisas conforme lemos e vemos, e também a oração do Pai Nosso, quando indagado pelos seus discípulos sobre como deveriam orar. E ele disse: quando orares, oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí prossegue as Escrituras. Mas é interessante notar que a palavra venha o teu reino vai nos convidar a uma reflexão profunda de que Jesus quer de fato que o reino de Deus chegue a cada indivíduo, a cada ser humano. Dessa forma, a oração do Pai Nosso ela tem que ser ensinada pelos pais aos filhos, desde muito criança, ao deitar e ao levantar. Isso é um mandamento bíblico, porque ela vai educar a criança, ao longo de toda a sua vida, a ser uma pessoa com um senso religioso. E é necessário na sociedade de que as pessoas sejam assim, porque existem pessoas que nunca oraram o Pai Nosso, nunca foram ensinados, nunca tiveram uma Bíblia em casa. Então essas pessoas cresceram com uma educação muito deficiente. Uma pessoa com princípios religiosos, ele é uma pessoa diferente aonde ele chega. Ele é uma pessoa que vai realmente entender a questão de respeitar limites, não é? Avançar quando é para avançar, não avançar o sinal vermelho para não se dar mal lá na frente. Ele precisa ser uma pessoa educada realmente na vida. E a expressão venha teu reino é muito mais do que um viver saudável, é muito mais do que fazer uma sociedade ordeira, é a salvação. Venha o teu reino. Quando Jesus fala sobre venha o teu reino, é porque para o ser humano se realizar de modo pleno na sua vida, ele precisa do reino de Deus na sua própria vida. Ele precisa tornar um integrante do reino de Deus. Porque quando uma pessoa torna um integrante do reino de Deus, ele é uma pessoa que tem dono. E, biblicamente, qualquer pessoa não vai nunca ignorar de que Deus tem que ser o dono de tudo, assim como Ele criou os céus e a terra. Ele quer governar também a nossa vida. E Jesus disse: viremos para aquele que aceitar o reino e faremos nele morada. Então, nosso coração tem que ser uma morada de Deus. Cada indivíduo na sociedade tem que tornar-se sendo a morada de Deus, templo de Deus, para Deus habitar nele e dirigir a sua vida e salvar. E eu entendo que esse momento aqui é necessário a gente falar sobre o reino de Deus, ou venha o teu reino, mostrando que o reino de Deus vem na forma certa. O reino de Deus não vem na forma errada, ele vem na forma certa. Se Deus é um Deus ordeiro e sábio, como é que ele vai ordenar o seu reino de qualquer maneira? Negativo. E as formas pelas quais o reino de Deus se aproxima da nossa vida, e nós podemos buscá-lo para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida abençoada, é primeiramente descobrir que o reino de Deus, ele vem com graça e perdão. É a primeira forma, graça e perdão. A graça se manifestou em Jesus, não é? Quando ele veio a este mundo. Verificamos que a graça de Deus, ela nos leva a viver em uma dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual só é possível viver nela quando se tem graça. E a graça acompanhada do perdão de Deus. Porque o perdão ele vai facultar ao indivíduo, a qualquer ser humano, condição de entender a sua condição de ser co-herdeiro de Cristo Jesus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. A graça para viver na dimensão espiritual e o perdão para entender o título e a dádiva de ser um co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus. Uma pessoa que entende esse ponto, que entende esse lado, recebe a graça no seu coração, ele passa a ser uma pessoa diferente na sociedade. Verifica que uma pessoa perdoada por Deus, vimos aí exemplos na história de pessoas que aceitaram Jesus, mas vai ver o histórico dessas pessoas como eles eram antes de aceitar a fé. Eram pessoas bravas, eram pessoas ignorantes,
eram pessoas com disposição de matar, disposição de roubar, disposição de mentir, disposição para tudo que se faz de errado nessa vida. Essas pessoas tinham essa disposição. No momento em que receberam o perdão de Jesus, foram regenerados, receberam a graça para viver na dimensão espiritual, deixaram esse passado. Hoje eles pregam contra esse passado. É isso que a graça de Deus faz na vida de uma pessoa. O indivíduo era ruim, mau e cruel. Aceitou Jesus, aceitou a graça, virou uma seda. Então é isso que Deus faz na vida de cada ser humano que aceita a graça dele e, consequentemente, o seu perdão. Porque o perdão de Deus, para ser perdão, ele tem que mudar o indivíduo, o seu comportamento, a sua vida. Ele tem que deixar o indivíduo apto a viver numa sociedade e falar que o céu é real e que Deus existe. Ele passa a ser esse tipo de pessoa nessa condição e defendendo pela fé esses princípios e vivendo eles, tendo a sua experiência nos seus próprios passos do dia a dia. Ele vai entender como que isso funciona e passar para a sociedade. Então, venha o teu reino é primeiramente com graça, depois com perdão. Depois o reino de Deus, ele vem também de outras formas. Ele vem através da fé, através da fé, e através da pureza, não é? Verificamos pelas Escrituras Sagradas que o reino de Deus, ele também é fé e pureza. Porque uma pessoa pode ter muita fé e outro pode não ter fé nenhuma. Então existe aí uma diferença notável e se percebe o valor de ter fé, quando outros não têm. Mas o que é verdadeiramente fé, como diz as Escrituras? A fé, segundo as Escrituras, ela é o firme fundamento das coisas que não são e a prova das coisas que se esperam, não é? Então a gente percebe que a fé, ela é uma coisa real no nosso coração. Jesus, ao falar da fé, ele foi com muita propriedade dizendo o seguinte: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Verificamos que a gente olha para as Escrituras e as Escrituras vão dizer as coisas de forma muito correta. Por exemplo, há pessoas que dizem por aí, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, porque um grão de mostarda é muito minúsculo, mas a Bíblia não diz que é do tamanho de um grão de mostarda. É como um grão de mostarda. Por quê? Observe a ciência da semente. Quando ela cai na terra e você joga água e cobre ali com terra, poucos dias depois ela se germina e ela vai quebrando aquele torrão. E Jesus disse que nós precisamos ter fé como um grão de mostarda, porque ela rompe aquele torrão pesado e cresce, faz-se uma grande árvore aonde se aninham as aves. Então não é fé do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda, porque sendo a menor de todas as sementes, consegue sobressair e fornecer apoio para as aves. E Jesus ele vai dizer que a fé dos discípulos precisava ser como um grão de mostarda, não é? E dessa forma os obstáculos, tal qual o torrão que a semente teve que romper para sair, são os obstáculos da nossa vida, os problemas que nos sobrevêm, aqueles problemas que para as pessoas nós estamos vivendo uma adversidade e estamos sendo vencidos, mas são problemas que precisam ser vencidos pela fé. E quando esses problemas eles vêm justamente para poder levar a gente a se desanimar, a fracassar na fé, a deixar de falar de Jesus, a deixar o Evangelho e voltar a viver uma vida no mundo sem direção, sem norte, não é? Então a gente precisa de ter uma fé e saber que através dessa fé a gente vence todos os obstáculos, não é? E a fé que vence os obstáculos é a mesma que João, o apóstolo, disse que nós temos que ter uma fé para também vencer o mundo. Então o mundo apresenta uma série de coisas que na visão das pessoas que não têm Jesus são coisas boas, com aparência, não é? Que convence as pessoas. Mas aquilo que o mundo apresenta para negociar a nossa fé são coisas que terminam.
São coisas que são hoje, amanhã já não existe mais. São coisas temporárias, são prazeres que terminam aqui. Mas a Bíblia apresenta um plano de fé para o cristão, um plano eterno. E o reino de Deus, quando uma pessoa torna integrante do reino de Deus, junto com Jesus, o Senhor do reino, ele passa a entender todas essas grandezas e ele passa a aceitar na sua própria vida. Continuando, a gente vai ver que o reino de Deus ele se manifesta em várias formas, várias maneiras de ter o reino de Deus na sua vida, de aproximar e de receber essa bênção e tornar-se um integrante. É através do amor e da certeza de esperança. São forma também. Então, não é de qualquer forma. Diante dessa abordagem aqui, a gente vai ver que ninguém vai receber o reino de Deus de qualquer maneira. Deus é um Deus ordeiro. Então, é através dessas maneiras e formas que, conforme nós vimos já. Mas o amor e a certeza da esperança, finalmente, vai nos trazer um entendimento, fechando tudo aqui, de que o amor de Deus, ele favoreceu-nos no momento em que nós mais precisávamos. Se uma pessoa não é agraciado e não torna um integrante do reino de Deus por amor, ele não vai tornar nunca e de nenhuma maneira, porque é só pelo amor. Porque aproximar do reino de Deus e receber dele o reino pela justiça nossa própria, nós não conseguimos, porque nós não somos perfeitos, nós não somos íntegros o suficiente para poder receber esse reino. Nós temos que receber por amor. Então Jesus manifestou o seu amor na nossa vida e desse modo, aceitando Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o reino de Deus. E o reino de Deus vem a nós e passa a viver em nós e está dentro de nós, conforme Jesus assegurou. Então o amor de Deus manifestado em Jesus faz com que a gente receba todos os benefícios do reino gratuitamente. É um negócio por ser espiritual e não apresenta em forma de moeda corrente ou real. As pessoas tendem a desprezar o reino de Deus e o amor de Deus e até debochar do que Deus tem para fazer na nossa vida, mesmo sabendo que esse deboche é um juízo que está atraindo sobre a sua própria vida. Mas para entender essa questão, precisa realmente ler as Escrituras e receber Jesus como Salvador para entender o mistério dessa palavra, não é? Receber o amor de Deus na sua própria vida. E esse amor de Deus na nossa vida, ele vai fazer toda a diferença, porque nós vamos crescer na certeza da esperança. Certeza da esperança da glória de Deus, não é? Porque uma pessoa aceita a fé, torna-se integrante do reino, mas não tem esperança da eternidade, da vida com Deus, torna-se uma coisa pela metade. Então, a certeza da esperança, da qual disse o apóstolo Paulo, mostra que a gente vai ter firmeza e resultado em todos os nossos esforços. Porque não ter a certeza da esperança é não ter resultado dos esforços todos aplicados e empregados. Então a gente precisa crescer na certeza da esperança da glória de Deus. Afinal, o reino de Deus é um reino que vai favorecer a nossa vida de modo completo e eterno, não é? Existem promessas nessa vida, não é? Que simplesmente oferecem um apoio temporário para a vida das pessoas e as pessoas já estão contentes por causa disso. Mas o reino de Deus traz um favorecimento eterno para a nossa vida. São as promessas de Jesus para a nossa vida. E o segredo de permanecer nessas promessas é depender de Jesus. Porque quando nós dependemos de Jesus, Ele vai realmente atender as necessidades do nosso coração, do nosso cotidiano, da nossa vida e fazer com que a gente creia cada vez mais para receber a sua vitória em nosso viver. Não é? Prosseguindo o nosso entendimento a respeito do amor de Deus, nós podemos entender que houve exemplos na história da humanidade que trouxe para as pessoas grande oportunidade de tornar-se integrante no reino de Deus. Pode ter pessoas na sociedade hoje dizendo assim, será que eu sirvo
para ser um integrante do reino de Deus, com toda a ignorância que eu tenho, eu digo para você que Jesus sabe tratar disso daí com muita propriedade, com muita capacidade. Ele é o mestre da vida. Veja bem, pessoas que na sociedade, nos dias de Jesus, nos tempos apostólicos, aproximaram de Deus e receberam uma bênção toda especial e tornaram-se integrante do reino. Podemos falar de muitos desses personagens bíblicos, como por exemplo Cornélio, Atos capítulo 10. Cornélio era um centurião, era um homem com autoridade romana, com uma função de poder governar 100 soldados e cuidar do serviço da corte. Foi um homem que mandou chamar um dos apóstolos para poder fazer uma pregação na sua casa. E quando o apóstolo chegou na sua casa, disse que a sua casa e ele se renderam ao evangelho. Então não existe uma pessoa excluída da sociedade dizendo assim, esse, por causa de sua profissão, não vai nunca receber Jesus Cristo na sua vida. Negativo, muito pelo contrário, pode sim receber Jesus na sua vida, porque os exemplos bíblicos mostram que não existe, para Deus não existe acepção de pessoas. Deus abre a porta do seu reino para todas aquelas pessoas que quiserem receber a sua bênção. Não é? Poderíamos ver o exemplo de um homem chamado José de Arimateia. Este pertencia ao Senado romano. A Bíblia diz claramente que José de Arimateia, ele esperava o reino de Deus. Isso mostra que ele, fazendo parte do Senado, ele era também um cristão, com a mente cristã, e esperava as bênçãos de Deus na sua vida e fazia parte do reino de Deus. Então, poderemos ver outras pessoas, por exemplo, Zaqueu, o publicano, que era um homem cobrador de imposto, era um homem que manipulava a sociedade, cobrava imposto acima do requerido, acima daquilo que era realmente de lei. Ele fazia muitas coisas semelhantes a essa também, mas um dia ele resolveu aceitar Jesus na sua vida. E Jesus não desprezou a Zaqueu. Ele disse, Zaqueu, desce depressa dessa figueira, porque hoje convém me posar na tua casa. E Jesus compartilhou o evangelho com ele, e certamente ele recebeu a bênção de Deus na sua própria vida. Também poderíamos ver o exemplo de Mateus, também um cobrador de imposto, que é o autor do primeiro evangelho, Evangelho de São Mateus. Ele também recebeu a bênção de Deus, tornou-se um integrante do reino, um discípulo de Cristo, e foi abençoado também. Então, na sociedade de nossos dias, não existe uma pessoa que diga assim, olha, eu não sirvo para ser um integrante do reino de Deus, porque o modo como eu vivo é um modo que Deus não vai aceitar. Negativo, você pode tratar de pensar ao contrário, porque Deus, ele abre a porta do seu reino para todas as pessoas e ninguém como ele para saber o que fazer da sua vida depois de sua decisão. Aleluia! E Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele nos traz esta mensagem, essa reflexão, para poder mostrar que é possível uma pessoa dizer assim, Deus, venha o teu reino para a minha vida, eu preciso do teu reino. E ele enviará graça e perdão, ele enviará fé e pureza, ele enviará amor e certeza da esperança, que são dessas formas que o reino de Deus se manifesta na vida de uma pessoa e essa pessoa é abençoada na sua vida. Terminou? Amém, irmão Lorisvaldo. Deus abençoe, viu, por essa mensagem. Que Deus abençoe grandemente a vida do senhor. Boa mensagem. Lorisvaldo Caires Preleitor, congrega na de Belém Aeronave, Campinas, São Paulo. Reside no bairro também. Meu amigo, quer deixar o contato do senhor aí para pregar nas igrejas aí? Número de telefone? Pode sim, a gente coopera sim. É o 19 98718 2522, não é? A gente coopera sim. Amém. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Vou dar uma saudação para a igreja lá da Aeronave, que tem orado pela nossa vida, e por todos que louvam, para todos que louvam e adoram o nome do Senhor Jesus e que prega a sua palavra. Amém. Muito obrigado, viu, pela participação do senhor em nosso programa aqui. Que Deus abençoe grandemente. Meus amigos, a gente não esqueceu da área da educação. Você que está do outro lado aí, que está acompanhando a gente, tem alguma formação acadêmica das áreas que ainda não passou com a gente, venha participar com a gente aqui. Medicina, todas as especializações, fisioterapia,
administração. Então, se você está aí ou quer indicar algum amigo que esteja a formação e trabalha na área também, venha participar com a gente na área da educação, que não é fácil trazer alguém. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Késia Almeida, que mora em Camaçari, na cidade de Camaçari, Bahia. Um abraço também para Rafael Mafra, que mora no bairro Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Até a próxima.